la categoría premia 182 Grupo 1 Trofeo. Llamamos a Francisco Cardoso, Joao Vasconcelos, Miguel Guasman, Magdalena Gaspar, Manuel Cabral, Rafael Cervera, Ricardo Pereira, Fernando Mayer, tenemos a Nuno Nazario, Joao Diogo. Olá, viva, muito bom dia. Sejam bem-vindos a Jarama, o circuito nos arredores de Madrid, onde tem lugar esta terceira prova dos Super 7 by Toyo Tires. Estão em pista ou a caminham para o seu lugar na grelha de partida 36 carros divididos por 3 categorias. Os carros mais potentes e rápidos 420R, onde se contam 24 modelos, e os S1600, uns carros ligeiramente menos performantes, com 12 modelos. E tal como já aconteceu em provas anteriores, este troféu Super 7 by Toyo Tires tem não só equipas portuguesas, mas também, pela primeira vez este ano, a presença de 13 equipas estrangeiras. 12 vieram de Inglaterra e uma de Espanha. Para me acompanhar nestes comentários desta terceira prova do ano, tenho comigo o André Rodrigues, uma pessoa que está bem por dentro do troféu, tenho-o acompanhado já nos últimos anos. André, bom dia. Olá Zé, bom dia, muito obrigado por este convite mais uma vez. E sim, de facto, é com grande entusiasmo que estamos aqui em Jarama, presentes para esta terceira ronda do Super 7 by Toyo Tires em 2019 e, como disseste bem, a primeira prova com uma grelha internacional este ano, com a presença dos nossos bons amigos ingleses da série homóloga, organizada pela Macmillan Motorsport. E vai ser certamente bastante interessante de seguir, porque ontem, ao final do dia, quando eu falava com o Pedro Salvador, que é o autor da pole position, mais uma pole position este ano, vê-se aqui nas imagens o carro amarelo a sair do melhor lugar da grelha, que não quer dizer que seja propriamente o melhor lugar em que ele poderá chegar ao final desta longa reta. É verdade, o Pedro Salvador também é um eterno insatisfeito, porque ele disse-me exatamente a mesma coisa ontem, ou seja, ressaltando que havia muitos aspectos a melhorar, mas no fundo aquilo que tu estás a chamar a atenção é de facto o efeito que o Condar pode ter aqui, e que é já uma tradição também nas provas do Super 7, mas acima de tudo a travagem para a curva 1, que neste circuito é determinante e pode de certa forma condicionar e alterar muito bem as posições da grelha. Mas é assim, o circuito não é muito grande realmente, e tal como dizias, eu também em conversa com o Pedro Salvador, o que ele confidenciava é que, apesar do Condar ser realmente bastante grande e ele poder perder o melhor lugar da grelha, a pole position, sobretudo o que ele tem que ter é mentalizar-se, ter paciência, caso seja ultrapassado por 2 ou 3 concorrentes, para durante a primeira volta não cometer excessos, e dizia ele que, ok, eles vão-me passar, mas eu também sou capaz de passar. Claro, sim, o Pedro é um piloto muito experiente, como tu sabes e bem. Ele está a fazer a sua estreia no Super 7 by Toyo Tires este ano, mas quer dizer, não se nota, não é propriamente um rookie e sempre que senta no carro tem um andamento fortíssimo, mas como também a panagem no troféu, todos os outros pilotos estão à altura. O que se nota particularmente este ano e num crescimento contínuo, ou seja, o Super 7 entra agora na sua 11ª temporada, o que é de facto um feito notável, é neste momento o troféu de maior longevidade do automobilismo nacional. Nacional e não só, se me permites, estes Caterham, na base, que já existem há mais de 40 anos. Exatamente, sim, e a base do Lodge 7, portanto, carros muitíssimo interessantes e muito interessantes de conduzir, e é por isso também que os pilotos fazem questão de voltar todos os anos, não só pela experiência de condução, mas também pelo ambiente que se consegue proporcionar, em que todos têm uma rivalidade muitíssimo positiva. Mas como estávamos a dizer, este ano particularmente o que se nota é uma cada vez maior profissionalização das equipas, ou seja,
o nível está muito elevado. Se tu reparares nas grelhas de partida, tanto para a corrida 1, tanto da corrida 1 como da corrida 2, os 10 primeiros estão separados por um segundo, ou seja, estão todos no mesmo segundo, e o andamento é fortíssimo. E nas outras categorias em disputa é a mesma coisa. Nós agora estamos aqui a centrar as atenções nos 420R, mas a S1600 está super competitiva, com 4 pilotos que também podem lutar pelo triunfo, e a Business é impressionante. Eu estive a analisar os tempos em relação ao ano passado e repara que na Business caíram 2 segundos em relação ao ano passado. Bastante. E estão muito próximos também da prova. Significa que os pilotos evoluíram muito, sim. Começaram a conhecer melhor os carros, já a aprender à final, que é, tanto quanto eu percebi, numa situação bem delicada, quando a competitividade é maior, é preciso ir ao mínimo pormenor, ao mais pequeno detalhe, para que tirar tudo destes carros. Sem dúvida, e é sintomático o que tu estás a dizer do maior conhecimento e maior experiência, isso é sintomático também no facto de termos 4 pilotos, no fundo, a dominar aqui as posições, 4 pilotos portugueses, desculpa, a dominar aqui as primeiras posições dos 420R, o que significa que os nossos concorrentes homólogos ingleses também vão ter aqui algum trabalho pela frente e que não será fácil derrotar os nossos pilotos. Estão muito rodados os pilotos portugueses, não dá? É verdade. E depois a parte positiva também é que Jarama, no fundo, é, como tu sabes, um circuito histórico, não é? Sim, mítico. Mítico. E todos eles gostam imenso da experiência de condução aqui em Jarama e, como tu referiste bem, é uma pista pequena, tem um layout clássico, não é? Grandes declives, subidas, e é um circuito muito interessante. Portanto, eu estou em crer que vamos ter aqui 2 corridas fantásticas, sem dúvida nenhuma. Realmente este circuito, por aqui já passaram os carros de Fórmula 1, de Mundial de GTs, Mundial de protótipos, de turismos, e realmente, deve ser uma sensação bastante grande estar a correr, estar nesta grelha de partida, pronto para arrancar, para fazer uma prova onde já passaram grandes nomes do automobilismo mundial, e estes pilotos certamente hão de ter bastante prazer, gostar bastante de estar aqui, de fazer estas corridas. Não, eu posso confidenciar-te, eu por acaso já estive neste circuito, fiz a minha estreia no automobilismo precisamente aqui com o Super 7 em 2014 e foi uma experiência inacreditável, porque à pista também temos que aliar toda a envolvente, ou seja, estamos enquadrados num fim de semana do Jarama Classic, com carros espetaculares de outros tempos, a moldura humana é incrível, o público é muito fervoroso também e, portanto, tudo isso obviamente transforma-se ou contribui para uma experiência de condução muito boa. Notável. E estamos a poucos momentos de sairmos para a volta de lançamento, a volta onde os pilotos vão procurar aquecer os pneus. Hoje não está muito quente ainda nesta primeira corrida, ainda não está... calor ainda não se faz sentir como ontem à tarde na qualificação, que prejudicou bastante alguns pilotos, porque cada vez que tentavam fazer uma volta mais rápida os pneus aqueciam, os carros entravam em sobreviragem, a derrapar bastante traseira, e quando isso acontece não se anda para a frente. É verdade, e aqui também se nota como as afinações e as pressões dos pneus vão ser determinantes também para o resultado. Eu acho que o segredo será, como muitos pilotos disseram, também procurar manter a eficácia dos pneus ao longo das voltas, porque obviamente o desempenho irá cair e isso significa que quem fizer a melhor gestão poderá ser recompensado no final. Exatamente. Pedro Salvador, no carro amarelo, seguido de Gonçalo Lobo do Val, o terceiro foi José Carlos Pires, e o quarto, Diogo Tavares, um jovem que voltou aqui ao troféu, que já andou bastante bem nos S1600 e agora, pelos vistos, também se está a dar bem aqui com os carros mais potentes. A transição de um carro com motor de 140 cavalos, como são os motores que equipam estes 7, os motores Rover, o bloco Rover de 1600 cm3, com 143 cavalos, para um motor Ford 2 litros com 184 cavalos, é uma diferença significativa e exige um bocadinho dos pilotos, mas pelos vistos o Diogo está a dar-se bem. Sim, é uma diferença muito grande, principalmente até... Tudo muda, obviamente, mas as distâncias de travagem são completamente diferentes, como óbvio. O 420R é um carro com caixa sequencial, o S1600 não, e portanto tudo isso obviamente são diferenças que contribuem muito para
naturalmente uma aprendizagem que deve ser progressiva. Mas o Diogo é um caso sintomático de quem é rápido e de quem sabe não esquece. Portanto, tem-se portado lindamente desde a primeira prova no Estoril e efetivamente é um regresso que nós saudamos e ele também encontra-se muito satisfeito e é o primeiro a reconhecer que a evolução do troféu e de facto a qualidade destes carros. E estamos a aproximar-nos da partida que será uma partida lançada. Estes carros não arrancam parados, como por exemplo acontece na Fórmula 1 ou noutro tipo de modalidades, para poupar um pouco as transmissões. Sim, são partidas lançadas exatamente pelos motivos que estás a dizer, mas também porque é o espírito de club racing, vamos chamar assim, que está aqui em voga e algo que o Super 7 também tenta aplicar ao máximo e de certa forma também é o espelho do elevado respeito que existe entre todos, porque todas estas partidas correm às mil maravilhas, felizmente todos respeitam-se e dão os seus espaços e a prova disso é que há situações isoladas, raríssimas de confusões ou acidentes, seja o que for, porque todos eles têm um comportamento em pista extraordinário. No fundo, são os gentleman drivers também, não é? Não são, o Pedro Salvador, digamos que é um pouco mais profissional, mas há muitos gentleman drivers aqui. Sim, eu diria o Pedro Salvador é talvez o piloto mais rotinado, pela experiência que tem, pelos seus compromissos. Repara aqui, já estão todos alinhados, eles vão arrancar em segunda velocidade, certo? Sim. E todos alinhados, e quando estiverem realmente com as suas posições bem definidas, o diretor de prova irá mostrar os sinais, as luzes verdes, e só a partir daí então os pilotos poderão começar realmente a acelerar. Agora aqui tem que manter uma velocidade reduzida atrás do safety car. O Pedro Salvador vai no fundo ditar também aqui o ritmo, porque é o autor da pole position. Vamos ver se ele consegue ganhar alguma margem de segurança para não ser ultrapassado por José Carlos Pires, que é a sua maior ameaça. E aqui atrás vemos já os S1600. Este fosse criado de propósito para que os S1600 não possam colar-se aos 420R. Isso será também interessante. Partida. Vamos ver se o Pedro Salvador consegue, no carro amarelo, consegue manter o seu melhor lugar. Aqui pressionado por Gonçalo do Vale e já José Carlos Pires do lado direito da pista, do lado esquerdo neste caso. E parece que conseguiu. Salvador mantém-se na primeira posição. E agora vemos aqui os S1600 também a passar. Os pilotos da classe Business. Sim, vimos ali o Fernando Costa. Salvador na frente. Pires em segundo e a terceiro o Diogo Tavares. Diogo Tavares. Belo arranque de Diogo Tavares de quarto para terceiro e o Pires de terceiro para segundo. Quem se atrasou foi Gonçalo Lobo de Valde, que caiu de segundo para quarto. É o quarto carro a passar. E temos logo atrás um concorrente inglês, o Phil Jenkins. O Phil Jenkins, que é também um nome fortíssimo, sempre que vem às provas em Portugal, porta-se lindamente. E, portanto, o Phil Jenkins, o Steve Day, o Clive Richards são nomes que também é preciso ter em conta aqui na equação para a vitória à geral. Pelos vistos, Pedro Salvador vai conseguir segurar a primeira posição. Todos os receios que ele nos manifestava ontem, ao final da tarde, não se estão a concretizar, não é? Porque parece ter as coisas controladas. Sim, agora será também um pouco o jogo do gato e do rato, não é? No fundo, vão estar aqui a medir distâncias, o Pedro vai tentar fugir ao máximo do condar e ganhar uma vantagem. Vamos ver se isso irá acontecer. Já é interessante, já tem aqui uns segundozinhos que o podem pôr a cobro de qualquer ataque do José Carlos Pires no final da reta da meta. Repare-se na distância já entre os dois primeiros, significativa. E depois este grande comboio, uma imagem magnífica dos 39 carros em pista. Pires consegue travar um pouco mais tarde, ganhar alguma vantagem, mas não a suficiente para poder atacar Pedro Salvador. A discussão dos S1600. Víamos ali na imagem o carro laranja e verde, era o Daniel González Valdinhas, como tu disseste muito bem, o concorrente espanhol aqui do Super 7. Curiosamente não está aqui, não é uma presença única, ou seja, é um piloto que decidiu acudir e aceitar o repto e, portanto, vai participar em todas as provas deste ano e, obviamente, é algo que nos deixa muitíssimo satisfeitos, porque ele também é o primeiro a reconhecer
e não é reconhecer, no fundo, mostrar trabalho o seu feito. entusiasmo também pela competição. E é a prova de que o trabalho feito pela CRM Motorsport está a surtir efeito além fronteiras, não se confina às fronteiras nacionais, não é? Exatamente, o obviamente nos deixa a todos muitíssimo satisfeitos. Vimos aqui a luta muito interessante entre Pedro Falé e Luís Filipe Oliveira. Pelos 1600, 1600, exatamente. 1600 Pro. A categoria 1600 Pro significa que os pilotos já têm mais alguma experiência, porque depois ainda há dentro da categoria 1600 a business, que são para os pilotos, digamos, mais amadores. Sim, exatamente. No fundo, o que o troféu garante também é que há aqui uma cadeia de evolução, não só à medida, obviamente, da carteira de cada piloto, mas sobretudo da sua experiência ao volante. E, portanto, o Pedro Falé, como aliás tu sabes, foi campeão da categoria Business e agora, por ter sido campeão, passou obrigatoriamente para a categoria Pro, porque de facto já tem um andamento que o permite disputar outro nível. Exatamente. Aqui vemos na imagem com este carro preto e verde, seguido do Luís Filipe Oliveira, bem perto, a tentar atacá-lo por dentro para tentar e o passar Pedro no a final. desviar logo para a esquerda, precisamente para evitar o condar. 3 carros lado a lado, isto é realmente espetacular. Sim. Basta a discussão da travagem. Por fora, Pedro Falé. Pedro Falé, exatamente, e ali o Luís Filipe Oliveira com o concorrente, vermelho, não é? com um concorrente inglês, o número 158, o Jason Gale. Portanto, o Jason Gale, no fundo, Uma luta internacional, bem internacional. Sim, aqui imiscuir-se entre este grupo da frente portugueses. Eu creio que mais à frente, vamos ver aqui no live timing, estará o Bernardo Bell, que no fundo lidera a categoria S1600 Pro neste momento. Na Business temos o Bruno Martins à frente do Jekyll Almeida e do Frederico Brion Sanches. O Bruno Martins, que está motivadíssimo, confidenciou-me ontem também que efetivamente o triunfo em Braga foi quase um desbloquear, vamos por assim, e está muito mais confiante, mas também com isso sente-se mais pressionado, ou seja, a exigência é maior. Subiu. Enquanto que o ano passado fez a sua estreia e, portanto, temos aqui uma situação... isto é complicado. Time... Isto vai obrigar à entrada do safety car, de certeza. Não, conseguiu pôr o carro a trabalhar, mas... Número 23 é o Diogo Costa. Diogo Costa dos 420R, que teve ali uma saída de pista, penso eu. O problema ali são os detritos na pista, não é? Vão obrigar certamente a entrada do safety car para que os comissários possam limpar a pista, porque isto é um bocado complicado para os outros, não é? Pode inclusivamente gerar furos. Os carros podem furar ao passar. Pode acontecer, não sei o que é que depois a direção de prova irá decidir, vamos esperar obviamente por esse verdito. Pedro Salvador continua a liderar a corrida e tem já uma vantagem de 3.4 segundos sobre Diogo Tavares no outro Caterham. O terceiro é José Carlos Pires e depois o primeiro concorrente inglês, Phil Jenkins, e na quinta posição Gonçalo Lobo do Val e em sexto outro inglês, Clive Richards. O Gonçalo Lobo do Val é outro piloto que também me tinha dito ontem que estava muito satisfeito e confiante para Jarama. O objetivo é chegar ao pódio, neste momento tem essas ambições perfeitamente intactas. E confidenciava também que é outro piloto que nota esta evolução que existe no troféu e de facto foi o primeiro a dizer que é muito interessante termos 4 ou 5 pilotos que estão de certa forma à frente dos pilotos ingleses. Repara-se aqui tem um conhecimento maior destes carros também. Uma luta bastante acesa aqui, 4 carros com ingleses à mistura. E eles gostam de vir a Portugal, os ingleses. Sim, adoram, gostam. Neste caso não estamos em Portugal, estamos em Espanha, mas é o troféu português em que eles encontram aqui uma... Sim, há aqui um programa ibérico, de certa forma, depois com muitas presenças extra-campeonato, no fundo também o Super 7, a comitiva do Super 7, juntamente com a série organizada pela Macmillan Motorsport, visita palcos míticos no automobilismo, o circuito de Imola, o circuito de Spa. E agora Jarama, que é uma prova que conta efetivamente para o campeonato, também outro desses palcos míticos como estávamos à conversa no início, e sim, adoram vir a Portugal, bom tempo, os restaurantes, no fundo todos aqueles predicados, ou sim, como tu lhe quiseres chamar, dos quais nós somos uns bons anfitriões. Exatamente.
Que grande Temos discussão aqui, estas Sim, discussão tivemos esta agora, luta de entre o trabalho entre repente, o o Phil Jenkins, mais uma vez, que está a liderar este grupo. lidera e colou-se agora na segunda posição. No fundo, aqui não atualizou o live timing, mas o Phil Jenkins está à frente do José Carlos Pires, logo ocupa a segunda posição atrás do Pedro Salvador. E agora é interessante perceber se este comboio de 4 concorrentes segue, não é? Ou se o Phil vai, de certa forma, conseguir descolar e apanhar o Pedro. O Pedro é que vai sossegado na sua vida neste momento. Agora, aqui, para que o concorrente inglês conseguisse apanhar o Pedro Salvador, era bom que não fosse, digamos, perturbado pelos outros, porque os outros estão efetivamente na luta por um lugar no pódio, porque o Phil Jenkins está em segundo e o José Carlos Pires em terceiro, portanto é o último lugar do pódio que está aqui em discussão, mas sem quererem deixar fugir o Phil Jenkins. E temos aqui uma não sei se é uma saída, se é o abandono aqui do concorrente. O inglês Jason Gale. O Jason Gale. O Jason Gale, que era outro dos nomes da categoria 1600, S1600 Pro. Exatamente. Estava na 4ª posição da categoria e as coisas não correram bem. Portanto, era um dos 2 concorrentes ingleses desta categoria, da S1600. Pedro Salvador já está aqui com uma grande vantagem. Repare-se, a vantagem do Pedro Temos Salvador. Temos aqui o replay de um toque entre... pronto. Foi o Pedro Falé que deu um toque no Jason Gale. À saída daquela curva. E o Jason, pelos vistos, abandonou. Teve que abandonar. Mas o Pedro, tudo bem com o carro do Pedro. O Pedro continua aqui a aparecer na cronometragem, portanto... Será o terceiro, é o segundo dos portugueses, terceiro da classificação dos S1600 Pro. Ou seja, não caiu muito, não perdeu praticamente nada, porque também... Conseguiu seguir, sem problema. Não perdeu praticamente nada e está aqui ainda em condições de obter um pódio nesta categoria. Mais um. Tem andado regularmente a lutar pelos lugares do pódio. Sim, no fundo a luta tem sido uma luta a 3 tem sido a 3 mais a luta pelo pódio, mas temos agora o Francisco Figueiredo que tem vindo a subir muito ritmo. Ele sim é de facto um rookie, estreou-se o ano passado era para estrear-se o ano passado em Portimão, depois penso que fez, se a memória não me falha... Safety car em pista, desculpa André, safety car em pista deve ser aquilo que tínhamos falado há pouco, para serem removidos os detritos que ficaram no circuito. Sim, e eventualmente também para remover este carro agora do Jason Gale que ficou parado, não é? Isto vai permitir que o inglês Phil Jenkins se aproxime do Pedro Salvador, portanto toda a vantagem que era de mais de 5 segundos que o Pedro Salvador tinha vai ser reduzida quando estamos a meio da prova, aliás, menos de meio, porque a prova tem 20... Sim, estamos agora com sensivelmente 10 minutos, 10 minutos por corridos, não é? Sim, corrida de 25, portanto temos agora 15 minutos ainda. Isto vai permitir, se o safety car demorar muito, obviamente, que o Phil Jenkins vai conseguir colar-se à traseira do Pedro Salvador e aí teremos de novo outra corrida, porque vai ser mais interessante. Vemos aqui a repetição do incidente. Algo correu mal ali. Sim, os outros pilotos também fizeram um excelente trabalho em evitar ali o Jason, não é? Cá está o safety car em pista, a reagrupar o pelotão, não é? O Pedro Salvador, que no carro amarelo, a perder toda a vantagem que tinha para o piloto britânico Phil Jenkins. Sim, voltamos a ter corrida até ao fim. E agora, com o Phil a pressionar ali o Pedro, penso que há aqui novos motivos de interesse, sem dúvida nenhuma. O Pedro não deve estar muito agradado com isto. Penso que não, porque ele estava ali também tão concentrado em amelhar a sua vantagem, não é? Não há de estar muito satisfeito. É verdade. Isto é uma pista que o Pedro, tanto quanto julgo saber, conhece bastante bem, que ele de vez em quando vem cá fazer uns cursos de condução, não é? Sim, o Pedro, era o que estávamos a falar há pouco. Eu penso que o Pedro é talvez o piloto mais rotinado. Isto também pode explicar, de certa forma, obviamente, muito talentoso ao volante, muito rápido, sempre o foi, desde as Fórmulas Júnior que tu também acompanhaste desde o início da carreira, mas sem dúvida nenhuma que ele, não só nessa condição de instrutor de condução e que vem no fundo vem regularmente a Jarama, seja para ter experiências de condução, seja para proporcionar isso a outros pilotos, ou para ensinar outros pilotos. Portanto, obviamente, ele chega e tem logo um ritmo muito imediato. Há, se calhar, outros pilotos que assumem essa condição do gentleman driver, no sentido em que
não estão tão rotinados, portanto não fazem disto o seu dia-a-dia, não é? Espera, André, isto é outra saída de estrada de outro piloto que não o inglês que falávamos há Eu pouco. penso que aquele carro era o carro Do Team Norte. do Diogo Costa, era Diogo aquele Costa. carro que tínhamos visto, o número 23, que no fundo está a ser rebocado agora, exatamente 23, o número 23, que Diogo está a Costa. parar na pista e que tinha realizado... Tem que ser retirado três para o voltas. paddock. Exatamente. E o tempo continua a contar, obviamente. Parece estar um bocado danificado este carro. Sim, vai haver ali trabalho para a segunda corrida, sem dúvida nenhuma, mas não conhecemos agora os detalhes. Esperemos que não esteja muito estragado, que haja realmente capacidade na equipa. A equipa do Team Norte é uma equipa dinâmica. Sim, uma equipa dinâmica, um grupo Jovem, de amigos, um grupo de como amigos. o Luís Lisboa costuma dizer. O Luís, que também foi um piloto do troféu durante muitos anos, desde a sua gênese, e que este ano, de certa forma, pôs exclusivamente na posição de team manager e tem, no fundo, a função de gerir toda a sua comitiva de amigos, como ele chama. Aliás, o Luís é um exemplo muito característico, porque ele próprio assume que não quer ter sequer redes sociais, portanto, a promoção da sua equipa, de certa forma, no Facebook não é importante, porque ele quer é que haja um grupo de amigos ali presentes e todos conhecem. Esse grupo de amigos já tem muito trabalho, tem 6 carros para dar assistência. Sim, não é? tem muitos carros para dar assistência. Há aqui pilotos que também subiram da S1600 para a 420R. O Nuno Afonso é um bom exemplo também e que tem-se portado lindamente, ou seja, tem feito ali uma evolução de forma progressiva. E depois temos outro exemplo de pilotos, já que estamos a falar nisto, que subiram da categoria S1600 para a 420R, são os primos Sérgio e David Saraiva, e que na primeira prova no Estoril, logo ali um segundo lugar do David, mais uma decisão photo-finish, foi mesmo ali por milésimos de segundo que a decisão dessa primeira corrida, se não estou em erro, contra o Francisco Vilar pendeu para o David e tem-se portado lindamente também. Portanto, sempre foram rápidos e agora nesta transição mantém essa rapidez. Agora com assistência do time Nova Driver este ano. Uma equipa bem experiente também, liderada pelo César Campanisso, um piloto sim. de créditos firmados, não só em Portugal como além fronteiras, não é? E que continua a dar assistência aos carros de GT, onde ele se notabilizou mais. Continua a dar, porque deu o último fim de semana, esteve em Espanha a dar assistência ao Audi R8 no campeonato de montanha, carro que venceu Sim. essa categoria. Inclusivamente, penso que foi até o melhor da geral na prova de rampa. Não, o exemplo do César e o facto de ele ser juntado ao troféu é mais uma vez o exemplo do nível do Super 7. Temos no fundo 6 equipas presentes, é o time Nova Driver do César, estamos aqui a referir, a BCM Sport do José Maria Monteiro, o time Norte, que falamos há pouco, do Luís Lisboa, temos a Atomic Mageltec também, que dá assistência ao Zé Carlos Pires, e temos ainda a CRM Motorsport, portanto... e peço desculpa, faltava mais uma, que são 6, e a BS Motorsport do Bernardo de Sousa, que também dá assistência a 2 pilotos, dá assistência ao Frederico Brion Sanches e dá assistência na S1600 Business e dá assistência ao Pedro Lacerda na S1600. O Pedro Lacerda, que também está com um andamento muito forte, ele fez o segundo lugar para esta corrida. E nesta altura ele ocupa a quinta posição dos S1600 Pro. Mas entre os portugueses ele é o terceiro, portanto ele partiu do segundo lugar da grelha para esta corrida e está aqui em terceiro e tem todas as condições para somar mais um pódio, sempre com a ameaça aqui do Francisco Figueiredo. O Francisco Figueiredo e o Pedro Lacerda ficaram separados por curtíssimas décimas de segundo nas qualificações. E, portanto, eu acredito que aqui teremos mais uma luta muito interessante. O Pedro Lacerda, que já correu, a última vez que ele correu foi em 1995, na altura no troféu Renault Clio, e andava bastante bem, ele chegava a lutar pelos lugares do pódio, e teve parado bastante tempo e voltou agora para... Ele desde com alguma graça que está um pouco enferrujado, mas pelo menos aqui os resultados não o indicam, não é? O andamento continua lá e bem vivo. Bem vivido. E continuamos ainda na situação de safety car, o relógio continua a contar, aproximamos-nos dos 25 minutos. Sim, estamos aqui no último terço da prova. Mas parece-me que o safety car já tinha as luzes apagadas, o que significa que irá entrar nesta volta e a corrida irá recomeçar. Vamos ver se temos uma outra imagem
em que se perceba melhor as luzes que estão no topo. Não, ainda continuam acesas, isto está para durar, pelos vistos. Pelo menos mais uma volta. Viemos ali há bocado no carro amarelo e vermelho o Luís Calheiros Ferreira, que ocupa neste momento a 10ª posição. O Luís ontem também estava satisfeito, tinha encontrado ali uma boa afinação que o permitia, no fundo mostrava-se confiante com o carro, ele estava ali um bocadinho a queixar-se que a traseira fugia-lhe e agora tem o carro mais a seu gosto e está aqui com um tempo aproximado ao Francisco Vilar, portanto eu acredito que também pode haver aqui uma luta muito interessante por esta luta do top 10 ou entre o 9º e o 10º lugar. Mais uma volta do safety car, isto não está fácil retirar os carros do circuito. Aproveitando aqui para olhar para os tempos, vemos que o Pedro Salvador fez 1:43.573, portanto... A sua melhor volta? A sua melhor volta é também Foi a melhor volta de todo o fim de semana. A melhor volta deste fim de semana tinha decorrido nos treinos privados 2, precisamente pelo Pedro Salvador, que fez 1:43.696. Tu depois, agora tirou mais uma 10ª de segundo. Agora tirou mais uma 10ª e, como tu referiste bem, depois as condições muitas vezes alteram-se durante o dia, a pista fica mais quente, há estratégias de pneus, obviamente, quem é que monta pneu novo, quem é que monta para a corrida 1, para a qualificação 1 ou para a qualificação 2, e sem dúvida agora o Pedro conseguiu fazer a volta mais rápida, 1:43.573. Logo a seguir temos o Phil Jenkins, que fez 1:44.021, portanto está aqui a 5 décimos de segundo. E vamos ver se esta situação de safety car ainda se mantém por mais algum tempo, que é pena porque poderíamos ter... Sim, está aqui a retirar no fundo os condimentos daquilo que nós gostamos das corridas, não é? As batalhas, as lutas. Nós vamos aqui ouvindo em sordina os carros a passar, estamos muito próximos do circuito, não é? Estamos aqui colados às mediações do circuito. E isso ainda faz com que a emoção cresça. Vamos ver se isto recomeça rapidamente para ver até que ponto o Phil Jenkins consegue aproximar-se do Pedro Salvador, dar-lhe mais luta pela vitória. Pedro Salvador e não só, todos os pilotos a aquecerem os pneus, a tentarem manter a temperatura dos pneus, para que assim que a prova recomece possam discutir. E repara como eles estão agora todos agrupados, não é? Agora sim. André, as luzes apagaram-se, o que significa que o safety car vai encaminhar-se para a zona das boxes, vai entrar na zona das boxes e a partir do momento em que os pilotos possam ver os sinais verdes ou as bandeiras verdes de início da corrida, vamos certamente assistir a uma boa discussão pela vitória, porque o Phil Jenkins deverá... Já estão a acelerar, repare-se como eles vão mais rápido, já a entrar na reta da meta. Vão lançadíssimos. E aqui, lá está, foi determinante o Pedro manter no fundo, estabelecer o ritmo do pelotão e tentar destacar-se dos demais. Para evitar a aproximação do inglês, que ganha Vemos aqui o Phil a tentar a ultrapassagem. Por fora, na travagem. Mas o Pedro protege muito bem, não é? O Pires, José Carlos Pires, a tentar meter-se por dentro, aproveitar esta discussão para ganhar algum lugar, mas não consegue. Sim, o Gonçalo Lobo do Val vai logo atrás, portanto já está ali novamente no terceiro lugar, no lugar do pódio, e o Diogo Tavares em quarto. Impressionante este recomeço de prova, quando faltam apenas 5 minutos para o final. Mais atrás. Salvador consegue controlar os andamentos. Tentar perceber Jenkins em segundo. Pro. Temos o Bernardo Belo ainda na liderança. E o segundo melhor português é o Luís Filipe Oliveira. Pelo meio estão aqui dois pilotos ingleses, o Jamie Bachel, mas que é da categoria 420, e o Oliver Gibson, este sim, 10.600. O Phil não desarma, portanto está ali a pressionar o Pedro. Parece que consegue abrir um pouco de vantagem sobre o Zé Carlos Pires. Aproximamos aqui para esta descida longa que é espetacular, e uma travagem forte ali, aqui precisamente. Estamos a ver nas imagens. Realmente o Pedro Salvador tem que olhar um bocadinho para os espelhos para ver onde vai Phil Jenkins tentar atacá-lo. A descida aqui para a entrada na reta da meta, uma saída ligeira de estrada. Sim, ali a pisar talvez ali um bocadinho o corretor, não é? E ir à gravilha. Foi o Phil Jenkins, de certeza, porque atrasou-se. Vemos ali o Pires lado carro a lado, azul, não é? Um carro azul. É o Zé Carlos Pires lado a lado
Phil Jenkins e parece que vai conseguir Gonçalo ultrapassá-lo. Duval também, Já a ultrapassou. atacar. Isto está complicado aqui nesta... Vimos aqui o Pedro a perder ali um bocadinho a frente na travagem, não é? Travou um bocadinho Phil mais Jenkins tarde. recuperou o segundo lugar na frente do José Carlos Pires e do Gonçalo Duval. São de facto estas lutas que tornam estas corridas emocionantes. O Pedro Salvador está a tentar ganhar, mas é uma travagem nos limites. Tentar distanciar-se, a manter a vantagem, uma distância de segurança para que não seja atacado pelo Phil Jenkins. E com isto Gonçalo Duval caiu posições, portanto já não está nos lugares do pódio. O Diogo Tavares passou para a frente de Gonçalo Duval, é agora o terceiro melhor português. E assim se vê como estas corridas são de facto cortar a respiração. Verdade. E estes detalhes são no fundo ínfimos detalhes que podem decidir uma corrida a favor de um piloto. Pedro Salvador, Phil Jenkins, José Carlos Pires, Diogo Tavares e Gonçalo Duval. São estes os 5 primeiros. Pedro Salvador no carro amarelo, Phil Jenkins no vermelho e o José Carlos Pires no carro azul. Depois segue Diogo Tavares e Gonçalo Duval. Estamos apenas a 2 minutos do final da corrida, menos de 2 minutos, e a luta está intensa, não só pelo primeiro lugar, como também nas posições seguintes. Sim, víamos ali há pouco o Pedro e talvez o Phil Jenkins estão a conseguir distanciar-se daquele grupo de 3 pilotos que segue logo atrás, e agora o Diogo Tavares, o Zé Carlos Pires e o Gonçalo Duval vão lutar no fundo do último lugar do pódio, não é? Travagem bem nos limites para estes 3 últimos pilotos. Ali vinha também uma luta muito interessante entre o David Saraiva e o Francisco Filar. O Francisco Filar que fez o segundo tempo na qualificação 2 e portanto vai ser o segundo lugar da grelha na próxima corrida. Teve algumas dificuldades com a afinação, segundo ele dizia ontem. Sim, houve aqui entre os pneus e o diferencial. Mas depois para a segunda penso que conseguiram de facto resolver tudo. Ainda assim ele dizia que iria fazer um bom trabalho de casa, tentar fazer um bom trabalho de casa esta noite, a noite passada, para que pudesse hoje ter um carro mais competitivo, sobretudo na segunda corrida, onde vai tentar lutar pela vitória. Não é? Aqui penso que estamos a ver já os concorrentes. Vinha ali um carro branco da S1600, será? Na S1600 o Bernardo Belo continua a liderar, seguido do Oliver Gibson e depois do Luís Filipe Oliveira, que no fundo é o segundo melhor português. Com tempos muito aproximados, mas o Bernardo neste caso tem uma vantagem já confortável de 5 segundos, portanto será difícil. Sim, será difícil perder. Agora aqui entre o Luís Filipe Oliveira, o Oliver Gibson e o Pedro Lacerda é que as coisas estão de facto muito quentes, portanto poucas décimas de segundo a separar este grupo de 3 pilotos e no fundo serão as posições aqui do pódio. Vamos ver se o Luís Filipe Oliveira consegue ficar à frente do Pedro Lacerda ou não. Na categoria Business já é o José Cola Almeida que lidera no S1600 Business. O Bruno Martins parecia que estava um bocadinho mais à frente, talvez neste recomeço de corrida tenha aqui ido algumas posições. O José Cola Almeida aproveitou, está na liderança com o Frederico Brion Sanches em segundo e o Bruno Martins em terceiro. O Frederico Brion Sanches, que é o piloto mais veterano do Super 7, com a fantástica idade de 66 anos, e uma alegria enorme pelas corridas e de facto, repara, estamos no final da corrida. Sim, o Pedro a proteger claramente a posição, mas o Phil vai acima dele, colado. Vamos ver o que é que isto vai dar na entrada para a reta da meta, onde começam a ganhar. O terceiro é o Gonçalo Lobo Duval. O Gonçalo Lobo Duval e o Diogo Tavares logo atrás, mas no fundo, se estas distâncias se manterem, tudo pode mudar na reta da meta, na passagem da reta da meta, porque o condar ali pode fazer aqui alguma diferença. Repara como o Pedro tenta sair o melhor possível, mas o Phil não desarma. Tenta ganhar já o condar. Agora aquela travagem longa. Está coladíssimo ao Pedro Salvador, piloto inglês do carro vermelho. Conseguiram ganhar uma vantagem para o terceiro classificado. E atrás o Gonçalo Duval mantém-se à frente do Diogo Tavares.
O José Carlos Pires aqui, entretanto, Grande luta, está fora grande luta aqui do pelo pódio. terceiro Vamos lugar. ver. 2, 4, 6, 7 carros. 7 carros a lutar pelo último lugar do pódio. Pedro Salvador aproxima-se da bandeira de xadrez e vence. ganhou, vence mais uma corrida. Venceu mais uma corrida. É a quinta vitória, É a quarta ou quinta vitória, certo? Se a memória não me falha. Em Braga ganhou as 2 corridas. Sim. É no fundo a quinta vitória. Pedro Salvador, Phil Jenkins em segundo, Gonçalo Lobo do Valo em terceiro, e Diogo Tavares em quarto. Ok, e ficamos por aqui. É uma bela corrida, pena que tenha tido esta situação de safety car, mas se gostou de ver esta prova do Super 7 by Toyo Tires, fique por aí. Nós voltaremos mais tarde, às 13h20, desta feita para a transmissão em direto da segunda corrida do campeonato de Grupo 1 e Troféu Mini. Não perca. Até logo.